Bom dia, paz do Senhor. Vamos para a nossa 14ª aula, onde o tema é justificação, declarado inocente. A aula de hoje ela está baseada no Romanos 5, no versículo 1 ao 11. Vamos dar uma lida? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, temos sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. A aula de hoje fará com que o aluno seja capaz de entender a doutrina da justificação, aquilatar o que é ser declarado inocente perante o Senhor e viver em paz com Deus, consciente de que está salvo da ira divina e alegrando-se no Senhor diariamente. Amém? A Bíblia, por outro lado, declara que a causa radical do nosso problema é o pecado. Em vez de apresentar uma teoria ou uma filosofia sobre a origem do mal, a Bíblia conta uma história, a história de como Adão e Eva abandonaram o relacionamento perfeito que tinham com Deus. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 2 e 3, né? Lá aponta para um acontecimento bem no início de nossa existência na Terra. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, confirma-o, declarando: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Houve muitas outras consequências do ato original da rebeldia, mas o centro do problema humano é essa separação de Deus, provocada pelo pecado. A Bíblia conta como Deus tratou da culpa humana e como reconciliou novamente o homem com ele e com a sua justiça. A essa doutrina chamamos de justificação. Uma visão correta da justificação é crucial à fé cristã. Uma visão verdadeira sobre a justificação é a linha divisória entre o evangelho bíblico da salvação e todos os falsos evangelhos baseados nas boas obras. Vamos ao primeiro tópico, que é o que é justificação, né? O uso na Bíblia da palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar tem uma variedade de significados para um sentido comum, que é declarar justo. Justificação, portanto, é o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo Jesus, né? Conforme o Concílio de Trento, que significa uma ação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, isso lá na existência na época de 1545 a 1563,
Então, lá a justificação é alguma coisa que nos transforma e nos torna mais santo internamente. Esse concílio promulgou que a justificação é algo que Deus fez dentro de nós quando somos batizados e quando professamos a fé católica. Além disso, ensinam que a pessoa pode experimentar uma variedade de graus de justificação. Lemos: o grau da graça justificante não é idêntico em todos os justos, e a graça pode ser acumulada pelas boas obras. Não é assim que o verdadeiro Evangelho nos ensina, né? A consequência da visão católica da justificação é que não apenas ela confunde regeneração com justificação, mas ensina que a nossa vida eterna com Deus não é baseada exclusivamente na graça de Deus, mas em nossos méritos também. O que exatamente está envolvido na justificação? Na verdade, a justificação envolve dois aspectos fundamentais. O primeiro, a remissão da penalidade do pecado. Justificação significa que Deus declara que não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Isso significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou condenação, conforme Romanos 4:6. Justificação é o oposto da condenação. Condenar alguém é declarar uma pessoa culpada, e justificar significa declarar inocente. Não é algo operado no homem, mas sim algo declarado sobre o homem. Enquanto a regeneração é um ato de Deus em nós, a justificação é algo externo, é o julgamento de Deus a nosso respeito. Segundo, a imputação da justiça de Cristo. Perdão dos pecados é uma parte da justificação. A outra, igualmente importante, é a imputação da justiça de Cristo a nós. Esta é a veste nupcial de Mateus, que nós encontramos lá no capítulo 22, versículo 11 e 12. Isso significa que Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Deus nos veste com pureza de Cristo. Assim como quando Adão pecou, sua culpa foi imputada a nós, Deus a viu como pertencente a nós. Agora também a justiça de Cristo é imputada a nós. Paulo sabe que a justiça que ele tem diante de Deus não é algo que vem do seu próprio agir. É a justiça de Deus que vem através de Cristo Jesus, né? Então nós estávamos condenados à morte. Nada do que pudéssemos fazer mudaria o quadro. Nós estávamos ali sujos do pecado, afastados de Deus, até com vergonha de olhar para Deus. Mas Deus falou: pera, eu tenho uma saída. E Ele envia Jesus para que o sangue dele fosse derramado da cruz para nos lavar, livrar-nos dos pecados, né? Ele carregou os nossos pecados na cruz. Então Deus, através de Jesus, nos inocentou. Isso é a justificação, amém? Então não é mesmo as nossas obras, é o amor de Deus, dando o seu único Filho para nos salvar, nos lavar, nos redimir e termos o direito a uma vida eterna. O método da justificação. O método da justificação. Através da graça de Deus, a Bíblia ensina que a justificação é totalmente pela graça, não pela graça e mais algum mérito de nossa parte. Isso é o que o Martinho Lutero e outros reformadores viram tão claramente, que deu grande motivação à reforma protestante.
mas na verdade isto foi simplesmente um restabelecimento do Evangelho original, que declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Esse é o Evangelho original. Essa é a verdade vinda de Deus para nós. Por meio da nossa fé nos méritos de Cristo. As Escrituras nunca dizem que somos justificados por causa de nossa bondade ou por causa de nossas boas obras. Antes, as Escrituras dizem que somos justificados mediante a nossa fé nos méritos de Cristo. Fé é aquela atitude oposta de depender de si mesmo. O homem de fé não olha para dentro, mas para fora. Não conta consigo mesmo ou com qualquer mérito próprio, mas espera totalmente em Deus. Nós estamos totalmente fora de condições de sermos justos por nós mesmos, como diz o profeta Isaías. Nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Só o homem justificado por Deus, ou seja, aquele que recebe a justiça que procede de Deus em Cristo, pode ter absoluta certeza de estar livre de condenação divina. O homem não é perdoado no sentido de Deus ter deixado impune seu pecado. O pecado foi pago no sofrimento e na morte de Cristo. Ele tomou sobre si a pena, o castigo, conforme está em Isaías 53. Essa é a base da nossa justificação. O terceiro tópico são os resultados da justificação. Depois de estudarmos o significado da justificação e os méritos pelas quais somos justificados, vamos agora declarar os frutos da justificação ou bem-aventuradas consequências. O capítulo 5 de Romanos fez 6 afirmações com referência àquelas a quem Deus justificou. Vamos a ela? Primeiro resultado: temos paz com Deus. O homem justificado tem as mesmas limitações do homem sem Deus. Padece das mesmas enfermidades e tribulações. Todavia, tem um privilégio e usufruir a paz com Deus. Paz com Deus é mais do que um agradável sentimento de felicidade. Significa que o homem justificado não está mais em estado de guerra com Deus. Foi celebrado um pacto de paz, de modo que Deus e o crente estão agora em um relacionamento estreito de amizade. O segundo resultado: fomos trazidos para um estado de graça no qual estamos firmes. Deus nos introduziu no seu santuário e a sua presença, como mostra o Dr. João Stotts. Não se trata de simples aproximação periódica de Deus. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. É relação contínua com Deus, essa relação permanente e segura. Nós estamos firmes nessa relação com Deus e nada pode separar-nos de Deus e do seu amor, conforme está em Romanos 8, no versículo 38 e 39. O terceiro resultado é que podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Os seres humanos redimidos que foram criados pela glória de Deus, mas que por causa do pecado foram destituídos dessa glória, irão finalmente participar plenamente de sua glória. E devido à justificação, já podemos nos alegrar na certeza dessa glorificação, conforme Romanos 8,17. O quarto resultado: também nos alegramos nas próprias tribulações. Para o Dr. Stott, as tribulações mencionadas neste texto não são aquelas derivadas de nossas existências terrenas. A palavra usada literalmente quer dizer pressões
e refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil. Qual é a atitude que se espera do cristão face a essas pressões? Que ele reaja com uma atitude positiva de regozijo em vez de murmurar ou apenas suportá-la. Ter alegria em Deus quando nada justifica essa alegria, e a glória dos que estão justificados pela fé. Na verdade, sofremos agora tanto quanto antes, mas já não há mais o desespero venenoso, destrutivo que sobrevém à alma do homem não justificado. As pressões só nos enrijecem e nos tornam mais resistentes e pacientes. Afinal, sem sofrer, nunca aprenderíamos a ser perseverantes, pois sem sofrimento não haveria nada para suportar. O homem justificado, portanto, pode se alegrar, mesmo na tribulação, porque sua esperança não depende da criatura alguma, mas está fundada em Deus e no seu inabalável amor. Mas como ter certeza do amor de Deus? O versículo 8 responde: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer mais amor do que esse? O quinto resultado é sermos salvos da ira divina. Os versículos 9 e 10 atribuem a nossa reconciliação e a nossa salvação à morte do Filho de Deus. Está claro, só Cristo pode nos salvar, nos salvar e nos livrar da ira vindoura, ninguém mais. E o sexto resultado, alegarmos no próprio Deus. Para o homem justificado, todo motivo de vanglória é excluído, conforme Romanos 3:27. Se ele quer se gloriar, vai se gloriar em Deus. Mas essa exultação não pode ser aquela atitude de orgulhar como se Deus fosse propriedade exclusiva nossa, como faziam os judeus. Pelo contrário, como diz o Dr. Stott, a exultação cristã em Deus começa com o tímido relacionamento de que nós temos o mínimo direito sobre Ele. Exultar em Deus é gloriar-se, não no fato de que Ele nos pertence, mas porque nós lhe pertencemos. E partindo, irmãos, para a conclusão, aprendemos hoje que a justificação é a parte legal da salvação. Não é algo feito no crente, mas é algo declarado sobre o crente. Os homens não são salvos por fazerem o melhor que podem, mas são salvos por crerem naquele que fez o melhor. Somos justificados eficientemente por graça, meritoriamente por Cristo e instrumentalmente pela fé. Amém? Que Deus abençoe e que vocês tenham um domingo maravilhoso na presença do nosso grande e amado Jesus Cristo. A paz do Senhor.